Oi pessoal, eu sou Olavo Soares, sejam bem-vindos ao Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Aqui no canal a gente vai falar muito sobre mapas, sobre populações, sobre bandeiras, sobre fronteiras e assim por diante. Esse nosso primeiro vídeo vai ser sobre as capitais brasileiras. Quando a gente pensa em capital, a primeira coisa que vem à mente é lembrar da capital como a maior cidade do estado. E de fato aqui no Brasil, isso é quase que uma regra. Dos nossos 26 estados, a capital é a maior em 24 deles. As duas únicas exceções são Santa Catarina e Espírito Santo. Em Santa Catarina, quem tem a maior população é Joinville, com 583.144 moradores. Mas a capital, Florianópolis, vem logo em seguida, com 492.977 habitantes. No caso do Espírito Santo, a situação é um pouco mais curiosa, porque Vitória, capital do estado, é apenas a quarta maior cidade capixaba em população. Isso mesmo, tem 3 cidades do Espírito Santo com mais habitantes do que Vitória, que estão à frente de Vitória em número de moradores. Essas cidades são Serra, Vila Velha e Cariacica. A diferença de moradores de Serra, que é a mais populosa do estado, para Vitória, gira aí em torno de 150 mil habitantes. É um número bem expressivo, é um número equivalente a de uma cidade de médio porte aqui no Brasil, como por exemplo Patos de Minas, em Minas Gerais, ou mesmo Porto Seguro da Bahia. Uma diferença grande que existe entre os casos de Santa Catarina e do Espírito Santo, que distingue os dois casos, é que no caso de Santa Catarina, Joinville, a cidade mais populosa do estado, está longe da capital. Ela está a cerca de 180 quilômetros distante de Florianópolis. Já no caso do Espírito Santo, as 3 cidades que superam Vitória em população, todas são vizinhas de Vitória, todas compõem junto com Vitória a região metropolitana da capital do estado. Acontece ali aquele fenômeno que os geógrafos chamam de conurbação, que é quando as cidades são tão integradas, tão próximas uma da outra, que a gente nem consegue perceber as fronteiras, a gente nem consegue perceber quando está saindo de uma cidade e entrando na outra. Como eu falei no começo, o Espírito Santo e Santa Catarina são casos únicos do Brasil, São os 2 únicos dos 26 estados brasileiros em que a capital não é a maior cidade em população. E esse é um aspecto que diferencia bastante o Brasil dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, dos 50 estados que compõem o país, é o oposto. Apenas em 17 deles, apenas em 34% dos estados, a capital é mesmo a maior cidade. E aí disso derivam algumas situações curiosas, Algumas metrópoles, algumas cidades bem conhecidas por todos nós, como por exemplo Los Angeles, Nova York, Chicago e tantas outras, não são capitais, não são. São apenas mais umas cidades que formam ali os seus estados. Em compensação, a gente tem algumas capitais bem pequenininhas. A capital do Maine, Augusta, tem 19 mil habitantes. A capital da Dakota do Sul, que chama Pierre, tem 13 mil moradores. E a menor capital de todas é a capital do estado de Vermont. A cidade chama Montpellier e ela tem 7 mil habitantes. E aí, pra gente fazer uma comparação, a capital de estado menos populosa no Brasil é Palmas, a capital de Tocantins. Ela tem 291.855 moradores. Isso faz com que Palmas seja 37 vezes maior do que Montpellier, que é essa que a gente viu agora há pouco, a capital de Vermont, que é a menor capital de um estado americano, ou seja, a menor capital de um estado do Brasil é 37 vezes maior que a menor capital de um estado lá nos Estados Unidos. Mas aí então vamos voltar a falar das capitais dos estados brasileiros. Quase todo mundo sabe que a maior cidade do Brasil é São Paulo, que também é a maior capital de um estado do Brasil. São Paulo, que é a capital do estado também de São Paulo. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Mas a gente pode se perguntar, qual que é a maior capital para o próprio estado? Qual capital brasileira que tem mais habitantes dentro do seu próprio estado? E aí, nesse ranking, São Paulo está longe de liderar. A capital de São Paulo é apenas a 11ª cidade do Brasil, ou melhor, a 11ª capital do Brasil, nessa lista aí das capitais que mais retêm moradores do seu próprio estado. A cidade de São Paulo tem mais ou menos por volta de 27% dos moradores do estado de São Paulo. E a capital brasileira que mais tem moradores do seu estado, curiosamente, é a capital do estado menos populoso do Brasil, que é Boa Vista, a capital de Roraima. Roraima tem, Boa Vista tem cerca de 375 mil moradores, o que equivale a 65% dos moradores lá do estado de Roraima. O pódio nesse quesito, o segundo e o terceiro lugares nesse critério, são também de 2 outros estados da região norte. O segundo lugar é do Amapá, em que a capital Macapá detém mais ou menos 60% dos moradores do estado, e o terceiro lugar é do Amazonas, onde Manaus
onde a taxa de moradores na capital é de mais ou menos 53% dos moradores. O Acre é o quarto colocado e o Rio de Janeiro é o quinto lugar nessa lista. Na mão oposta, os estados que menos têm moradores em suas capitais são os dois que nós já abordamos aqui, o Santa Catarina e o Espírito Santo. A lanterninha, no caso, vai lá para a região sul. Florianópolis tem apenas 7% dos moradores do estado de Santa Catarina. Lá no caso do Espírito Santo, em Vitória, moram 9% do total da população capixaba. Minas Gerais e Rio Grande do Sul são o terceiro e quarto colocados nessa relação. E foi isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência do Exclave. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem joinha, ativem as notificações e compartilhem com os amigos. Um grande abraço e até a próxima.